Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para o nosso bate-papo, onde este livro será o alvo do nosso assunto de hoje. Para quem não conhece, essa aqui é uma obra best-seller, né? Do Joe Dispenza, um PhD, um super renomado aí da ciência e também da espiritualidade. E tem esse livro aqui que eu gosto muito, que é o livro Como se tornar sobrenatural, uma pérola, né, para os nossos saberes. E aqui, neste livro, tem um momento aqui dele, logo no inicinho, contando uma história. Então, o nosso bate-papo de hoje vai ser contado, vai ser estruturado em cima dessa história disponível no capítulo 1 deste livro. E eu te conto aqui, antes do nosso bate-papo iniciar, eu te conto por que eu escolhi esse assunto aqui para trabalhar o tema de hoje, que é impossível. Impossível o quê? Impossível não mudar. E antes da gente começar a história da Ana, eu quero aqui fazer uma pergunta para você. Será que para mudar, a gente precisa mudar na base da dor? Será que na base da dor, na base do sofrimento, na base das doenças, é o único caminho para a mudança acontecer? Pergunta 1, para você já ir pensando. Pergunta 2. Será que você que me ouve aqui agora, você sabe lidar com as situações desafiadoras que acontecem com você? Será que você sabe, você tem estrutura para lidar com os desafios que chegam para você? Será que você já pensou em assuntos da morte? Você já pensou em assuntos de doenças graves? Será que você, na sua vida, você já parou para pensar em assuntos que para muitos são assuntos intocáveis? Como morte, divórcio, doenças graves, né? Coisas desse tipo. Eu tô perguntando por quê. O nosso encontro de hoje vai trabalhar essas ideias. E para falar aqui, né, do Joe Dispenza, que é o tema do nosso assunto de hoje, para falar desse assunto aqui, a gente já precisa abrir a cabeça para o tema da mente, para o tema das crenças, porque aqui nada mais é do que crença. Então eu quero convidar você a preparar aí o seu momento, a sentar confortável e começar a ouvir aqui o que eu quero compartilhar com você nesse dia, nessa tarde, neste momento, neste encontro precioso, aonde estamos pensando fora da caixa. Então, dito isso, vocês sabem que eu vou começar a ler a história com vocês, que o nosso bate-papo de hoje, ele é diferente. Então, eu dou início à leitura do capítulo 1 com vocês, do livro Como se tornar sobrenatural, do autor Joe Dispenza, que inclusive é um dos mentores, mestres e mentores que embasam a nossa escola do subconsciente, né? Então sejam bem-vindos, coloca o telefone de lado aí e vamos começar a ouvir aqui a história da Ana, uma história baseada em fatos reais. A Ana é um ser humano que tá vivo ainda e que viveu a dor, mas que ela conseguiu virar o jogo dela. Então escutem bem comigo. Capítulo 1. Abra a porta para o sobrenatural. Escutem, tá? Com o fim da primavera e o primeiro vislumbre do verão se aproximando, o que de início parecia uma típica tarde de domingo em junho de 2007, tornou-se tudo menos típica para Ana Williams. A porta-balcão da sala de estar para o jardim estava escancarada. E as cortinas brancas, diáfanas, dançavam a brisa suave, que trazia para dentro de casa os aromas do jardim. Raios de sol brilhavam em torno de Ana, confortavelmente reclinada. Um coro de passarinhos cantava e gorjeava lá fora. E Ana ouvia ao longe a melodia de risadas infantis e o barulho de água da piscina de um vizinho, onde elas brincavam. O filho de Ana, de 12 anos, lia um livro deitado no sofá. E ela ouvia a filha de 11 anos cantando e brincando no quarto, no andar de cima. Psicoterapeuta, Ana era gerente e membro do conselho de uma grande instituição psiquiátrica de Amsterdã.
cujos lucros anuais somavam mais de 10 milhões de euros. Ela sempre punha em dia a leitura profissional nos finais de semana. E naquele domingo estava reclinada na sua poltrona, de couro vermelha, lendo um artigo. Mal sabia Ana que o que parecia um mundo perfeito para qualquer um que olhasse para a sua sala de estar naquele dia se tornaria em minutos um pesadelo. Ana se sentia um pouco distraída. Notou que a atenção não estava totalmente focada no material em que lia ou que tentava estudar. Deixou a publicação de lado e fez uma pausa, indagando-se de novo aonde o marido fora. Ele tinha saído de casa cedo pela manhã, enquanto ela tomava banho. Sem dizer aonde ia, simplesmente desaparecera. As crianças contaram que o pai se despediu delas com um grande abraço, dando um grande abraço em cada uma antes de sair. Ana ligou para o celular do marido muitas vezes, mas ele não retornou as chamadas. Tentou mais uma vez, sem resultado. Definitivamente alguma coisa estava errada. Às 15h30, tocaram a campainha. Ao abrir a porta, Ana viu 2 policiais do lado de fora. Senhora Williams? Perguntou um deles. Quando ela confirmou que ela era a senhora Williams, os policiais perguntaram se poderiam entrar para conversar. Preocupada e um pouco confusa, Ana concordou, deixou que eles entrassem. Então, eles deram a notícia. Naquela manhã, o marido tinha pulado de um dos prédios mais altos do centro da cidade. A queda, obviamente, era fatal. E Ana e os 2 filhos ficaram em choque e incrédulos. Ana parou de respirar por um momento, quando arfou e engoliu o ar e começou a tremer incontroladamente. Naquele momento, pareceu congelar o tempo. Com os filhos paralisados e em choque, Ana tentou esconder a dor e o estresse pelo bem deles. De repente, uma dor imensa, intensa, explodiu em sua cabeça. E, ao mesmo tempo, ela sentiu um doloroso e um profundo vazio no estômago. Pescoço e ombros se enrijeceram instantaneamente, enquanto a mente pulava frenética de pensamento em pensamento. Os hormônios de estresse haviam tomado conta de Ana. E Ana estava no modo sobrevivência. Como os hormônios do estresse assumem o controle, continuamos entendendo na história de Ana. Do ponto de vista científico, viver um estresse é viver no modo sobrevivência. Buscadores, prestem muita atenção no que eu estou dizendo. Isso aqui é baseado em fatos reais, baseado em ciência. Prestem muita atenção. Do ponto de vista científico, viver em estresse é viver no modo sobrevivência. Quando percebemos uma circunstância estressante que nos ameaça de algum modo e cujo desfecho não podemos prever ou controlar, um sistema nervoso primitivo, chamado sistema nervoso simpático, entra em ação. O corpo mobiliza uma enorme quantidade de energia em resposta ao estresse, ao estressor, ao que está gerando o estresse. Fisiologicamente, o corpo recorre de maneira automática a recursos que vai precisar para entrar em perigo. O corpo aciona os gatilhos. Escutem. As pupilas se dilatam para enxergarmos melhor. Os ritmos cardíaco e respiratório se aceleram para podermos correr, fugir ou lutar. Tudo isso gerando um maior volume de glicose que é liberado na corrente sanguínea para disponibilizar mais energia para as células.
O fluxo sanguíneo é desviado dos órgãos internos para as extremidades, para podermos nos mover rápido, se necessário. O sistema imunológico é acionado, depois desligado, enquanto a adrenalina e o cortisol encharcam os músculos, fornecendo uma descarga de energia para fugir ou enfrentar o estressor. A circulação desloca-se do cérebro racional, do cérebro anterior racional, para o cérebro posterior. Por isso, temos menor capacidade de pensar de forma criativa e contamos mais com o instinto para uma reação instantânea. Quem está no jogo? O eu primitivo. O eu que vai decidir se ele vai correr, se ele vai fugir ou se ele vai encarar. Então, não está mais sendo usado a parte mental, lógica e lúcida, né? Continuando a história de Ana. No caso de Ana, a notícia estressante do suicídio do marido lançou o cérebro e corpo no modo sobrevivência. Em curto prazo, todos os organismos podem tolerar condições adversas, lutando, se escondendo ou fugindo de um estressor iminente. Todos nós somos equipados para lidar com as explosões de estresse de curta duração. Eu vou repetir. Todos nós somos equipados para lidar com explosões de estresse de curta duração. Eu vou abrir um parêntese com vocês, buscadores. Nós somos preparados bioquimicamente. Nosso corpo é preparado para lidar com momentos, olha a palavra, momentos de estresse. Nosso corpo tem estrutura para isso, mas o nosso corpo não tem estrutura para viver o dia a dia estressado. Continuando, acompanhe comigo a história de Ana. Quando um evento se encerra, o corpo normalmente retoma o equilíbrio em horas, elevando os seus níveis de energia e restaurando os recursos vitais. Porém, quando o estresse não termina em algumas horas, o corpo não retorna ao equilíbrio. Na verdade, nenhum organismo suporta viver no modo de emergência por extensos períodos. Por causa do cérebro grande, e sim, o nosso cérebro ele é grande, né? Então, por causa do cérebro grande, os humanos são capazes de pensar em seus problemas, lembrar acontecimentos do passado e até prever situações futuras extremas, ativando assim cascatas de substâncias químicas do estresse só com o pensamento. Só com um pensamento na sua cabeça, você consegue trazer um monte de bioquímica, aciona várias glândulas e libera vários hormônios em fração de milésimos de segundos. Tudo isso tem relação com o que a gente fala aqui da mente, das crenças e tudo mais. Continuando, acompanhe comigo aqui a história de Ana. Podemos arrancar cérebro e corpo da sua fisiologia normal, apenas pensando sobre um passado bem conhecido ou tentando controlar um futuro improvável. Todos os dias, Ana revivia e revivia aquele acontecimento sem parar. O que ela não percebia é que o corpo não sabia diferenciar o acontecimento original, que havia criado a resposta de estresse, da lembrança do acontecimento. Para o corpo não faz diferença se o que você pensa agora acontece agora ou se o que você pensa agora é uma lembrança do passado. Para o corpo não faz diferença. Continuando. Ana produzia a mesma química no cérebro e no corpo. Ana produzia a mesma química no cérebro e no corpo, como se o acontecimento estivesse acontecendo de novo. Com isso, o cérebro conectava o evento no banco de memórias continuamente. E o corpo experimentava emocionalmente as mesmas químicas do passado centenas e centenas de vezes por dia. Ao recordar a experiência repentinamente, Ana, sem querer, ancorou o cérebro e o corpo no passado. O que está acontecendo com Ana? Ana ficou pensando, relembrando a história
do marido que suicidou-se. E essa relembração, relembrando o tempo todo a história, foi produzindo no corpo dela e dentro da cabeça dela uma estrutura de sinapses. E isso aqui vai começar a gerar problema para ela daqui para frente. Presta atenção. Emoções são as consequências químicas ou feedbacks de experiências passadas. Quando os sentidos registram informações vindas do ambiente, grupos de neurônios se organizam em redes, que são as famosas sinapses neurais, né? Quando esses grupos congelam-se em um padrão, o cérebro cria um produto bioquímico, um produto químico, que é então enviado para todo o corpo. Esse produto químico é chamado de emoção. Lembramos melhor que de acontecimentos quando conseguimos recordar os sentimentos que provocaram. Quanto mais forte as emoções de qualquer acontecimento, bom ou ruim, mais forte é a mudança química dentro de nós. Quando notamos uma mudança interna significativa, o cérebro presta atenção a quem ou o que causa a mudança fora de nós e tira uma fotografia da experiência externa. Isso é chamado de memória. Não é à toa que quando a gente lembra de um episódio, a gente lembra da cena, a gente lembra dos detalhes da cena, como se fosse uma foto congelada. Tá aqui explicando em termos bioquímicos. Continuando, vamos entender um pouco mais a história de Ana aqui hoje. Portanto, a memória de um acontecimento pode ser neurologicamente gravada no cérebro. E a cena fica congelada no tempo, na massa cinzenta. Como aconteceu com Ana. A combinação de várias pessoas ou objetos em um único lugar, em um único momento específico, e que gera experiência estressante, é gravada em nossa arquitetura neural como uma imagem holográfica. Você lembra da história do passado e aquilo vem à tona, você vê a cena de novo. Continuando, é assim que criamos uma memória de longo prazo, de longa duração. Portanto, a experiência fica gravada no circuito neural. A emoção é guardada no corpo. E é assim que o passado se torna nossa biologia. Vamos passar uma régua aqui? Nós, eu e você e eu que me ouvem agora, nós somos o resultado das nossas emoções do passado. Nós somos o resultado do que nós vivemos no passado. Pura e simplesmente assim. Morgana, eu quero resolver minha vida. Resolve o passado. Morgana, eu quero curar meu corpo hoje. Estou com doença XYZ. Cura o passado. Limpa, 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 limpa e limpa. Esse é o caminho. Mas continuando aqui a nossa história, vamos continuar entendendo a questão de Ana aqui, né? Essa história é muito boa. Em outras palavras, quando vivemos um evento traumático, ficamos propensos a pensar neurologicamente dentro do circuito daquela experiência e sentir quimicamente dentro dos limites das emoções provocadas pelo acontecimento. De forma que todo o processo, que todo o nosso estado de ser, como pensamos e sentimos, fica biologicamente preso ao passado. Continuando. Como pode imaginar, você já pode estar começando a imaginar aí a história de Ana, né? Ana vai afundar, ela vai afundar. Vamos entender aqui como é que ela afunda. Como você pode imaginar, Ana sentia uma descarga de emoções negativas. Uma tremenda tristeza, uma dor. Sentia-se vitimizada, ela tinha um pesar muito grande. Ela sentia culpa, vergonha, desespero, ódio e muita raiva. Ela também sentia frustração, ressentimento, choque e o que dirá do medo. Ela sentia muito medo. Ela sentia ansiedade, preocupação, opressão e também angústia. Ela sentia desesperança, impotência, isolamento e também solidão. Ana sentia incredulidade. Ela não conseguia acreditar. E ela também sentia traição. Para ela, ela foi traída. Em nenhuma dessas emoções se dissipava. Nenhuma delas ia embora. Enquanto analisava a sua vida dentro das emoções do passado, Ana sofria mais e mais.
Como não conseguia pensar além do que sentia constantemente, e uma vez que as emoções são o registro do passado, ela pensava no passado e sentia a cada dia pior. Como psicoterapeuta que ela era, Ana era capaz de entender racionalmente. E ela conseguia pensar para entender o que acontecia com ela. Só que ela não tinha nenhum insight para poder resolver a questão dela. Ela não tinha nenhuma ideia de como passar por aquele sofrimento. As pessoas em seu círculo começaram a tratá-la como alguém que perdera o marido. E essa se tornou a sua nova identidade. Aquela que perdeu o marido porque ele se suicidou. Ana associava lembranças e sentimentos ao motivo para o atual estado. Quando alguém perguntava por que se sentia tão mal, ela contava a história do suicídio, sempre revivendo a dor, a angústia e o sofrimento. Ana acionava os mesmos circuitos no cérebro e produzia as mesmas emoções o tempo todo, condicionando o cérebro e corpo a voltar ainda mais no passado. Todos os dias ela pensava, ela agia e ela sentia, como se o passado estivesse vivo. Como nossa personalidade é composta por nossa maneira de pensar, agir e sentir, a personalidade de Ana era completamente criada pelo passado. De um ponto de vista biológico, era completamente criada pelo passado. De um ponto de vista biológico, ao contar repetidamente a narrativa do suicídio do marido, Ana literalmente não conseguia superar o acontecido. Vejam só que coisa interessante. Ela contava e por contar tanto, ela não conseguia sair daquilo. Então ela estava numa prisão sem perceber. E antes da gente continuar a história de Ana, eu pergunto pra você, será que você que me ouve agora não está vivendo exatamente a mesma cena que Ana? Você tem que pensar sobre isso. Será que você não fica contando a história? Ah, eu me separei, ah, meu ex-marido, ah, minha ex-esposa, ah, meu antigo trabalho, ah, meu antigo chefe, ah, é a minha mãe. Será que você não está preso nas mesmas histórias do passado sem perceber? Talvez a história de Ana hoje seja a história da sua vida. Só que você não chama Ana. Você talvez tenha outro nome, mas talvez você esteja vivendo o mesmo cenário que ela. Continuando, acompanhe o desdobrar dessa história comigo. Começa uma espiral descendente. E é daqui pra frente que Ana desce a ladeira. Ana não conseguia mais trabalhar e tirou licença. Naquele período, descobriu que o marido, embora fosse um advogado de sucesso, tinha feito uma atrapalhada nas finanças pessoais. Ela teria que quitar dívidas vultuosas, das quais nem tinha conhecimento, e não tinha dinheiro sequer para começar. Como era de se esperar, mais estresse mental e emocional se acumulou em Ana. A mente de Ana vivia em círculos, girava em círculos. Inundada por perguntas, constantemente ela pensava: como é que eu vou cuidar dos nossos filhos? Como vamos lidar com esse trauma no futuro? Como isso vai afetar a nossa vida? Por quê? Por quê? Por que o meu marido partiu sem se despedir de mim? Como pude não perceber que ele estava tão infeliz? Falhei como esposa? Como ele pôde me deixar com 2 filhos pequenos? Como eu vou conseguir criá-los sozinha? Depois dos julgamentos, começaram a invadir os seus pensamentos. E ela começou a pensar: ele não podia cometer suicídio e me deixar com esse rolo financeiro. Que covarde! Como se atreve a deixar nossos filhos sem pai? Nem mesmo escrever uma carta pra mim e pras crianças. Nada. Eu odeio. Por não ter deixado nem um bilhete. Que canalha! Me abandonou e me fez ficar com as crianças e fazer tudo isso sozinha. Ele não tinha ideia
de como fazer isso de outra forma? Ele não tinha ideia do que isso nos causaria? Todos esses pensamentos tinham uma carga emocional afetando ainda mais o corpo de Ana. 9 meses mais tarde, em 21 de março de 2008, Ana acordou paralisada, da cintura para baixo. Horas depois, estava deitada em um leito de hospital, com uma cadeira de rodas ao lado da cama e um diagnóstico de neurite, uma inflamação no sistema nervoso periférico. Depois de vários exames, os médicos não conseguiram encontrar a causa estrutural para o problema. Por isso, disseram que Ana deveria ter uma doença autoimune. Parêntese. A ciência não descobriu a causa. E por não ter descoberto a causa, baseado no que ela estava mostrando fisicamente, falou, você deve ter então uma doença autoimune. Continuando. Seu sistema imunológico estava atacado, o sistema nervoso da área inferior da coluna, rompendo a camada protetora que recobre os nervos, causando paralisia nas duas pernas. Ela não conseguia segurar a urina, tinha dificuldade para controlar o intestino e não tinha sensibilidade ou controle motor nas pernas e nos pés. Quando o sistema nervoso de lutar ou fugir é acionado e permanece ligado por causa do estresse crônico, o corpo utiliza todas as reservas para lidar com a ameaça constante que percebe no ambiente externo. Portanto, o corpo não tem energia no ambiente interno para o crescimento e reparo, o que compromete o sistema imunológico. Por causa do repetido conflito interno que Ana vivia, o seu sistema imunológico atacava o corpo. Então, o sistema imunológico, que deve proteger o corpo, começa a atacar o corpo. E isso é um problema. Ela havia, por fim, manifestado fisicamente a dor e o sofrimento experimentados emocionalmente. Resumindo, Ana não conseguia mexer o corpo porque não ia em frente na vida. Estava presa no passado. E isso aqui é muito profundo da gente começar a considerar. Porque quando a gente fica preso no passado, adivinha? O corpo paralisa. Partes, mas ele paralisa. Continuando. Nas 6 semanas seguintes, os médicos trataram Ana com grandes doses de dexametasona intravenosa e outros corticoides para reduzir a inflamação. Por causa do estresse adicional e do tipo de medicamento que estava tomando, e que pôde enfraquecer ainda mais o sistema imunológico, ela também desenvolveu uma agressiva infecção bacteriana, para o qual os médicos administravam doses massivas de antibiótico. 2 meses depois, Ana teve alta do hospital e precisou usar andador e muletas para se locomover. Ainda não tinha sensibilidade na perna. Esquerda e tinha muita dificuldade para ficar em pé. Não conseguia caminhar direito. Embora controlasse o intestino um pouco melhor, ainda não segurava a urina. Como você pode imaginar, a nova situação aumentou os já elevados níveis de estresse de Ana. O marido havia se suicidado. Ela não conseguia trabalhar para sustentar a si e os filhos. Vivia uma grave crise financeira e tinha passado mais de 2 meses paralisada em um hospital. A mãe teve que se mudar para a casa dela para ajudar. Ana era uma ruína emocional, mental e física. Embora dispusesse dos melhores médicos e dos mais modernos equipamentos, em um hospital de prestígio, ela não melhorava. Em 2009, 2 anos depois da morte do marido, recebeu o diagnóstico de depressão clínica e começou a tomar ainda mais remédios. Em consequência, o humor de Ana oscilava violentamente da raiva à tristeza, da dor ao sofrimento,
da impotência à frustração, do medo ao ódio. Como essas emoções influenciavam seus atos, seu comportamento se tornou meio irracional. De início, ela brigava com todo mundo à sua volta, menos com os filhos. Depois começou a ter conflito com a filha mais nova. Nesse movimento todo, nesse inteirinho todo, vários outros problemas físicos começaram a surgir. E a jornada de Ana tornou-se ainda mais dolorosa. É a famosa história: aquilo que tá ruim pode piorar. As membranas mucosas da boca começaram a desenvolver grandes ulcerações que se alastraram para o esôfago superior, resultado de outra doença autoimune, chamada líquen plano erosivo. Para tratar esse quadro, Ana precisava usar pomadas de corticoides na boca, além de mais comprimidos. As novas medicações fizeram cessar a produção de saliva. Ela não conseguia ingerir alimentos sólidos e perdeu o apetite. Ana vivia com 3 tipos de estresse: o físico, o químico e o emocional ao mesmo tempo. Não é só um, não. É 3. 3 tipos de estresse, né? Vocês sabiam, buscadores, que existem estresse que são só do tipo mental? Que tem estresse que é só do tipo emocional? E tem estresse que é só do tipo físico? Existe. Mas também existe os 3 combinados, que aí é uma bomba relógio dentro de nós. Continuando na história de Ana. Em 2010, mais um ano se passou, Ana viu-se em um relacionamento disfuncional com um homem que traumatizou a ela e os filhos com abuso verbal, jogos de poder e ameaças constantes. Perdeu todo o dinheiro, o emprego e a sensação de segurança. Quando perdeu a casa, teve que ir morar com um namorado abusivo. Os níveis de estresse continuavam a subir. As ulcerações se espalharam para outras membranas mucosas, inclusive a vagina e o ânus, e mais abaixo do esôfago. O sistema imunológico tinha entrado em colapso total. E agora Ana enfrentava vários tipos de doença de pele, alergias alimentares e problemas de peso. Aí começou a ter dificuldades para engolir. Desenvolveu azia e os médicos prescreveram ainda mais medicamentos. Ana começou uma pequena prática de psicoterapia em casa, em outubro daquele ano, que era o ano de 2010. Só conseguia atender em 2 sessões por dia de manhã, depois que as crianças iam para a escola, 3 vezes por semana. À tarde, ficava tão cansada, mas tão cansada e indisposta, que se deitava na cama e lá ficava até os filhos voltarem da escola. Tentava estar disponível para eles o máximo possível, mas não tinha energia e não se sentia bem o bastante para sair de casa. Ana não via quase ninguém, não tinha vida social. Todas as circunstâncias do seu corpo e vida lembravam-na constantemente de como as coisas estavam ruins. Ana reagia automaticamente a tudo e a todos. O pensamento era caótico e ela não conseguia se concentrar. Não tinha mais energia ou vitalidade para viver. Muitas vezes, quando se excedia, a pulsação cardíaca passava de 200 batimentos por minuto. Ela suava, ela ofegava e ela sentia fortes dores no peito o tempo todo. Ana estava passando por mais uma noite escura da alma. E quem fala muito desse tema, da noite escura da alma, são os antigos xamãs, especialmente xamãs da região da América Central e da América do Norte. Especialmente xamãs antigos, né? Daí de uma ancestralidade bem, bem antiga. Eles falam sobre a noite escura da alma. E o autor que mais trata desse assunto hoje, na modernidade, é o Greg Braden, outro cientista. Continuando a nossa história, Ana estava passando por mais uma noite escura da alma. De repente, entendeu por que o marido havia posto um fim na sua vida.
Não sabia se poderia aguentar mais e começou a pensar em suicídio também. Ela pensava, pior que isso, não tem como ficar. Mas ficou. Em janeiro de 2011, um ano depois, a equipe médica que cuidava de Ana encontrou um tumor perto da entrada do estômago e diagnosticou como câncer de esôfago. É claro que a notícia aumentou severamente os níveis de estresse de Ana. Os médicos sugeriram quimioterapia rigorosa. Ninguém lhe perguntou sobre o estresse emocional e mental, só tratavam sintomas físicos. Mas a resposta ao estresse estava totalmente ativada em Ana e não podia ser desligada. É impressionante como isso pode acontecer em muita gente. Algumas pessoas nunca superam as emoções correspondentes a um choque ou um trauma. E a sua saúde e vida são destruídos por causa disso. Se vício é algo que não se consegue parar, então, objetivamente, parece que as pessoas como Ana ficam viciadas nas emoções de estresse que as deixam doentes. A descarga de adrenalina e demais hormônios do estresse desperta o cérebro e o corpo dessas pessoas, proporcionando uma descarga de energia. Com o tempo, elas se tornam dependentes dessa química e então usam as pessoas e a sua condição de vida para refinar, para reforçar o vício daquela emoção, só para continuar sentindo o mesmo estado intensificado. Ana usava suas condições estressantes para recriar daquela dependência da vida que ela odiava. A ciência nos diz que o estresse crônico, ao longo prazo, pressiona os botões genéticos e criam doença. Então, se Ana acionava sua resposta ao estresse pensando nos problemas do passado, seus pensamentos a estavam deixando doente. Os hormônios do estresse são muito poderosos. Ela estava viciada nos próprios pensamentos, que a faziam se sentir tão mal. Ana concordou com a quimioterapia, mas depois da primeira sessão, sofreu um colapso emocional e mental. Certa tarde, depois que os filhos tinham ido para a escola, Ana caiu no chão chorando. Finalmente, nossa senhora, graças a Deus, né? Finalmente, tinha chegado no fundo do poço. Ela pensou que, se continuasse daquele jeito, não sobreviveria por muito tempo e deixaria os filhos órfãos. Começou a rezar pedindo ajuda. No fundo do coração, Ana sabia que algo precisava mudar. Em completa sinceridade e entrega, pediu orientação, pediu apoio e pediu uma saída, prometendo que, se suas preces fossem atendidas, seria grata por todos os dias pelo resto da sua vida e ajudaria outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Agora começa a virada de Ana. Mas antes disso, deixa eu tomar um golinho de água, né? Agora sim, continuando, e agora vamos descobrir a virada de Ana. A opção de mudar, tornou-se a cruzada de Ana. Primeiro, decidiu suspender todos os tratamentos e toda a medicação para as várias doenças físicas, embora continuasse tomando os antidepressivos. Não contou aos médicos e nem às enfermeiras. Voltaram a ligar para ela e para ela continuar o tratamento. Simplesmente, ela não apareceu mais. Ninguém jamais telefonou para saber o porquê. Só o médico da família entrou em contato com Ana para manifestar a sua preocupação. Naquele dia frio de inverno, era fevereiro de 2011, quando ficou no chão chorando e pedindo ajuda, Ana fez uma escolha com a firme intenção de mudar a si mesma e a própria vida. E a amplitude dessa decisão transmitiu um nível de energia que fez o corpo dela responder à mente. Foi a decisão de mudar
que lhe deu forças para alugar uma casa onde morava com os filhos e sair daquele relacionamento negativo em que estava. Foi como se aquele momento a redefinisse. Ela sabia que tinha que começar do zero, começar de novo. Vi Ana pela primeira vez, e agora quem diz pra gente aqui agora é o Joe Dispenza, o nosso mestre e mentor. Ele começa dizendo agora: vi Ana pela primeira vez em um mês depois disso. Então ele viu a Ana em março de 2011. Um dos poucos amigos que ela ainda tinha, havia reservado uma vaga para a Ana em uma palestra que ele deixaria e que ele realizaria na sexta-feira à noite. Esse amigo fez uma proposta. Escuta só. Se Ana gostasse da palestra, poderia ficar para a oficina de 2 dias inteiros no final de semana. Ana aceitou. Na primeira vez que a vi, estava sentada no auditório lotado, à esquerda do corredor externo. As moletas estavam apoiadas na parede, perto da sua cadeira. Como sempre, naquela noite, enfatizei o quanto pensamentos e sentimentos afetam o nosso corpo e a nossa vida. Quem conta isso aqui não é a Morgana, sua mentora. Quem conta isso aqui é o Joe Dispenza, um dos meus mentores, que fazem parte do nosso método do subconsciente, do nosso método da mente, né? Dos nossos estudos. Então, o Joe Dispenza conta. Preste atenção no que ele fala. Como sempre, naquela noite, eu, no caso Joe Dispenza, enfatizei o quanto pensamentos e sentimentos afetam o nosso corpo e a nossa vida. Falei sobre a química do estresse, que ela é capaz de criar doenças. Abordei a neuroplasticidade, a psiconeuroimunologia, a epigenética, a neuroendocrinologia e até a física quântica. Entrarei em mais detalhes sobre tudo isso mais adiante. Mas, por hora, é suficiente saber que as pesquisas mais recentes nesses ramos da ciência apontam para o poder das possibilidades. Buscadores, prestem muita atenção agora. Naquela noite, tomada de inspiração, Ana pensou: se eu criei a vida que tenho agora, inclusive a paralisia, a depressão, o sistema imunológico enfraquecido, as úlceras e até o câncer, talvez eu possa remover tudo com a mesma paixão que criei. Com essa nova e poderosa compreensão, Ana decidiu se curar. Imediatamente após sua primeira oficina do final de semana, começou a meditar 2 vezes por dia. É claro que sentar e fazer as meditações de início foi muito difícil para ela. Havia muitas dúvidas a superar. E em alguns dias, Ana não se sentia bem mental e fisicamente. Mas fazia as meditações mesmo assim. Ela também tinha muito medo. E a Ana tinha muito medo guardado. Quando o médico da família telefonou para saber as notícias, porque ela havia interrompido os tratamentos e suspendido as medicações, disse que Ana estava sendo ingênua e burra e iria piorar e morrer logo. Ana, ouvindo aquilo tudo, ela começou a imaginar a lembrança de uma figura de autoridade lhe dizendo aquilo, como se o médico estivesse na sua frente. Mesmo assim, Ana fazia as meditações todo santo dia e começou a superar os seus medos. Muitas vezes ela era consumida por várias limitações físicas, mas nunca usava essas condições para deixar o trabalho interno de lado. Inclusive, compareceu em mais 4 das minhas oficinas naquele mesmo ano. Oficinas de quem? Oficinas realizadas por Joe Dispenza, o nosso mestre e mentor de hoje. Mergulhando dentro de si e modificando pensamentos inconscientes, hábitos automáticos e estados emocionais reflexivos,
Implantando no cérebro e emocionalmente condicionados por Ana, no corpo, Ana ficou mais comprometida com acreditar em um novo futuro e uma realidade diferente. Ela queria uma mudança na sua vida. Ela usava as meditações, combinando intenções claras com emoções elevadas para mudar o seu estado de ser, saindo da vida biológica no mesmo passado para viver um novo futuro. Todos os dias, Ana se recusava a levantar das meditações como a mesma pessoa que havia sentado. Decidiu que não iria parar até que todo o seu estado de ser estivesse apaixonado pela vida. Para o materialista, que define a realidade com os sentidos, é claro que Ana não tinha motivo tangível para estar apaixonada pela vida. Era uma mãe viúva, ela era deprimida, com uma grande dívida e ainda sem emprego. Ela tinha um câncer, ela sofria de paralisia, ela tinha ulcerações nas membranas mucosas e a sua situação de vida era muito difícil. Ela não tinha um parceiro e ela tinha muitas questões para lidar e, por vezes, ela ficava sem energia para cuidar dos filhos. Entretanto, nas meditações, Ana aprendeu que podia ensinar emocionalmente ao corpo que seria o futuro, à frente de uma experiência real. Ela falou: vou treinar o meu corpo. Seu corpo, como mente inconsciente, não conhecia a diferença entre o evento real e entre o que ela imaginava ou aceitava emocionalmente. Graças à sua compreensão de epigenética, Ana sabia que as emoções elevadas como amor, alegria, gratidão, inspiração, compaixão e liberdade poderiam sinalizar novos genes para produzirem proteínas saudáveis que afetariam a estrutura e o funcionamento do seu corpo. Tinha total entendimento de que se as substâncias químicas saudáveis afetassem a estrutura do seu corpo, tinha total entendimento de que se as substâncias químicas do estresse que corriam por seu corpo acionavam genes doentes, adotar emoções elevadas a pleno vapor e com muita paixão produziria emoções boas e ela poderia acionar genes saudáveis, gerando a verdadeira saúde. Por um ano, a saúde de Ana não mudou muito, não. Mas ela continuou fazendo suas meditações. Na verdade, ela fazia todas as meditações que o Joe Dispenza planejava para os alunos. Ana sabia e Ana tinha levado muitos anos para construir o atual estado de saúde. Por isso, levaria algum tempo para recriar algo significativo. Assim, ela continuou trabalhando, se esforçando para permanecer na constante e no movimento consciente dos seus pensamentos, dos seus comportamentos e das suas emoções, para que tudo fluísse e para que ela conquistasse o que ela desejava. Depois do primeiro ano, Ana notou que começava lentamente a se sentir melhor, mental e emocionalmente. Ela estava quebrando o hábito de ser ela mesma e se reinventando totalmente nova. Ao frequentar as minhas oficinas de quem? Do Joe Dispenza, não é? Ao frequentar as minhas oficinas, Ana ficou sabendo que tinha que levar seu sistema nervoso autônomo de volta ao equilíbrio, porque este controla as funções automáticas que acontecem, porque este controla todas as funções automáticas que acontecem além da percepção consciente do cérebro. Digestão, absorção, níveis de açúcar no sangue, temperatura do corpo, secreções hormonais, frequência cardíaca e assim por diante. A única forma de entrar no sistema operacional e interferir no SNA, que é o sistema nervoso autônomo, é mudar o sistema interno em caráter rotineiro.
Ou seja, fazer todo dia, todo dia, todo dia e todo dia. Continuando, assim, Ana começava a meditação com a bênção dos centros de energia. Essas áreas específicas do corpo estão sob o controle do sistema nervoso autônomo. Como mencionei na introdução, cada centro tem a sua própria energia ou frequência. Ana aprendeu a alterar as ondas cerebrais para poder entrar no sistema operacional do sistema nervoso autônomo e reprogramar cada centro para funcionar de modo mais harmonioso. Todos os dias, com foco e paixão, ela repousava sua atenção em cada área do corpo, bem como no espaço em torno de cada centro, abençoando para maior saúde e para o seu maior bem-estar. Lenta, mas com firmeza. Olha que lindo isso, hein? Lenta, mas com firmeza, ela começou a influenciar a saúde, reprogramando seu sistema nervoso autônomo para recuperar o equilíbrio. Ana também aprendeu uma técnica de respiração específica que o Joe Dispenza ensina em seu trabalho para liberar toda a energia emocional acumulada no corpo quando nos mantemos pensando e sentindo do mesmo jeito. Por pensar constantemente os mesmos pensamentos, Ana criava os mesmos sentimentos. E ao sentir as emoções familiares, pensava mais do mesmo. Ela aprendeu que as emoções do passado estavam armazenadas no seu corpo e que podia usar essa técnica de respiração para liberar a energia acumulada e libertar-se do passado. Todos os dias, com uma intensidade maior do que o seu vício nas emoções passadas, ela praticava a respiração e foi aprimorando nisso. Depois de aprender a mover a energia acumulada do corpo, Ana aprendeu a recondicionar o corpo com uma nova mente e passou a assumir emoções em seu coração relacionadas ao futuro atual e ao futuro que ela desejava viver. Como Ana também estudou o modelo de epigenética que o Joe Dispenza ensina, aprendeu que genes, preste bem atenção, aprendeu que genes não criam doenças. E isso aqui vai mexer com todos os médicos, né? Os médicos tradicionais se abalam com isso aqui. Isso aqui é um estudo de epigenética. Presta atenção, buscadores. Ana aprendeu, estudando epigenética, aprendeu que os genes não criam doença. Os genes não criam doença. É o ambiente que sinaliza os genes para criar doença. É o ambiente. É o que acontece que dá o sinal para o gene começar a adoecer. Continuando. Ana entendeu que se suas emoções eram as consequências químicas de experiências no ambiente, e se ela vivia todos os dias de acordo com as mesmas emoções do passado, estava selecionando e instruindo os mesmos genes, que poderia estar criando seu quadro de saúde ruim. Se pudesse incorporar as emoções do seu futuro, adotando-as antes da experiência acontecer, Ana poderia mudar a expressão genética e modificar o seu corpo, e para ficar biologicamente alinhada com o seu novo futuro. O que é isso, em outras palavras? Se Ana pudesse, então, trazer a emoção do futuro para o presente, trazer a imagem do futuro para o presente, trazer a sensação de estar curada e plena do futuro para o presente, game over. Ana estaria curada, completamente curada. Continuando, então. Ana fez uma meditação adicional que envolvia repousar a atenção no centro do seu peito, ativando o seu sistema nervoso autônomo com os estados elevados para criar e manter por períodos prolongados um tipo muito eficiente de batimento, com frequência que chamamos de frequência cardíaca coerente. Isso tudo aqui é explicado depois, tá, gente?
Ela aprendeu que quando sentia ressentimento, impaciência, frustração, raiva, ódio, esses estados induziam a resposta de estresse e faziam o coração dela bater de modo incoerente. Então, veja aqui o parêntese. Quando você fica sentindo ressentimento, impaciência, raiva, frustração e ódio, você fica aceleradão, nervosão. E Ana ficava assim. Então, quando você fica nervosão, você já está incoerente. Você está fora do eixo. Presta atenção nisso. Se você vive o tempo todo nisso, você já está criando doença. Abre seu olho. Continuando a história de Ana. Ana aprendeu nas minhas oficinas, não na minha Morgana, mas nas oficinas do Joe Dispenza, que quando conseguisse manter um novo estado no seu coração, poderia sentir as novas emoções de modo mais pleno e profundo, da mesma forma que tinha se acostumado a sentir aquelas emoções negativas. É claro que foi preciso um bocado de esforço para trocar a raiva, o medo, a depressão e o ressentimento por alegria, amor, gratidão e liberdade. Mas Ana nunca desistiu. Ela sabia que as emoções elevadas liberariam mais de 1000 substâncias químicas diferentes e reparariam e restaurariam o seu corpo. E ela foi à ação. Ana praticou a meditação caminhando, que o Joe Dispenza ensina, né? Que é a meditação que a gente faz caminhando, para que ela pudesse fazer isso todo dia, criando o seu novo eu. Em vez de sentar e fechar os olhos e meditar, ela começou as meditações em pé, de olhos fechados. Entrava em seu estado meditativo, que sabia que mudaria o seu estado de ser. Abria os olhos e, ainda nesse estado, caminhava como o seu futuro eu. Fazendo isso, Ana incorporava à rotina um novo hábito de pensar, de agir e de sentir. O que ela estava criando logo se tornaria a sua nova personalidade. Abra um parêntese. Antes, a personalidade de Ana era: eu sou uma viúva que o marido suicidou e eu não tenho dinheiro e eu tô sem emprego e eu tô ferrada. Mas agora, a sua nova personalidade não. É de uma mulher que tá o quê? Assumindo uma nova versão de si mesma. Então, nós podemos criar a nossa realidade. Continuando, acompanhe comigo aqui o final da história de Ana. Por causa de todo esse trabalho, Ana pôde ver os seus padrões de pensamento mudar. Ela não mais disparava os mesmos circuitos cerebrais da mesma forma, de modo que esses circuitos pararam de se conectar e começaram a separar, começaram a se encerrar. Como resultado, ela parou de pensar do antigo jeito. Emocionalmente, começou a sentir lampejos de gratidão e prazer pela vida pela primeira vez em anos. Em suas meditações, a cada dia, ela dominava algum aspecto do seu corpo e da sua mente. Ana se acalmou e ficou bem menos viciada nas emoções derivadas dos hormônios de estresse. Começou até sentir amor novamente. E foi em frente, superando e superando e superando todos os dias em sua caminhada para se tornar outra pessoa. Ana se agarra à possibilidade. E agora chegamos na etapa final do nosso assunto. Acompanhe comigo o finalzinho desse assunto da Ana. Em maio de 2012, Ana participou de mais uma oficina do Joe Dispenza em Nova York. Uma oficina de 4 dias. No terceiro dia, durante a última das 4 meditações, ela enfim se rendeu e soltou por completo. Ela já vinha meditando, trabalhando e tudo mais, mas ela ainda não tinha soltado completamente. Mas agora, Ana vai para um workshop, para um evento presencial, e aí ela solta de vez o que estava agarrado nela. Continuando. Pela primeira vez, desde começar a meditar, viu-se flutuando em um espaço negro infinito. Consciente de estar consciente de si. Foi além da memória de quem era e tornou-se pura consciência, totalmente livre do corpo, totalmente livre do corpo, de sua associação com o mundo material e do tempo linear. Sentiu-se tão livre que nem se importava com as condições de saúde. Sentiu-se tão ilimitada que não conseguia se identificar
com a atual identidade. Sentiu-se tão elevada que não estava mais conectada ao passado. Naquele estado, Ana não tinha problemas. Deixara a dor para trás e era verdadeiramente livre pela primeira vez. Ela não era o seu nome, ela não era o seu gênero, ela não era a sua doença, ela não era a sua cultura e ela não era a sua profissão. Estava além do tempo e do espaço. Tinha se conectado com um campo de informação chamado campo quântico, onde todas as possibilidades existem. De repente, viu-se em um novo futuro, em pé sobre um imenso palco, segurando um microfone e falando para uma multidão, contando toda a história de sua vida e de sua cura. Ela não estava imaginando, ela não estava visualizando a cena. Era como se tivesse feito um download da informação, como se estivesse se vendo como uma mulher totalmente diferente em uma nova realidade. O mundo interior parecia muito mais real para ela do que o mundo exterior. Ana teve uma experiência sensorial completa, sem usar os seus sentidos físicos, só usando os aspectos e os sentidos interiores, internos. No momento em que Ana experimentou essa nova vida na meditação, uma explosão de alegria e luz penetrou seu corpo. E ela sentiu alívio em um nível profundo e visceral. Ela entendeu que era alguma coisa, ou alguém maior, muito maior do que a sua saúde. Nesse estado de imensa e de intensa alegria, sentiu tanto prazer e tanta gratidão que teve um ataque de riso. Naquele momento, Ana soube que ia ficar bem. Dali em diante, desenvolveu tanta confiança, tanta alegria, tanto amor e tanta gratidão que suas meditações se tornaram cada vez mais fáceis. E ela começou a ir cada vez mais fundo. Quando Ana saiu do seu passado, sentiu a nova energia abrir o seu coração cada vez mais. Em vez de ver as meditações como alguma coisa que tinha que fazer todo dia, ela começou a esperar animadamente por isso. Aquilo se tornou um estilo de vida. Fazer a prática se tornou um hábito. Energia e vitalidade voltaram. Ana parou de tomar antidepressivos. Seus padrões de pensamento mudaram completamente. E os seus sentimentos ficaram diferentes. Ela se sentiu em um novo estado de ser. Por isso, suas atitudes mudaram drasticamente. Naquele ano, a saúde e a vida de Ana mudaram tremendamente. No ano seguinte, já é o ano de 2013, nessa história que estamos contando aqui, né? No ano seguinte, ela compareceu a vários outros eventos, mantendo-se conectada ao trabalho. Ana começou a desenvolver relacionamentos com mais pessoas da nossa comunidade, né? Do meio onde ela estava inserida agora, recebendo mais e mais apoio para continuar sua jornada de volta à saúde plena. Como muitos dos alunos, às vezes ela tinha dificuldade em não dar alguns passos para trás, para os velhos programas e os antigos padrões de pensamento, sentimento e ação, que voltava de vez em quando nos olhos dela. Mas mesmo assim, mesmo às vezes ela lembrando do passado, ela continuava a fazer as novas meditações todos os dias. Em setembro de 2013, os médicos de Ana a submeteram a um check-up minucioso, que inclusive envolveu vários exames. 1 ano e 9 meses depois do diagnóstico de câncer e 6 anos depois do suicídio do marido, o câncer estava completamente curado e o tumor no esôfago havia desaparecido. Os exames de sangue não tinham indicadores de câncer. As membranas mucosas do esôfago, da vagina e do ânus estavam completamente curados. Só alguns problemas menores permaneciam.
As membranas mucosas da boca ainda estavam lentamente avermelhados, embora não houvesse mais ulcerações. E por causa da medicação que havia tomado para as ulcerações, ela ainda não produzia saliva. Ana tinha se tornado uma nova pessoa saudável. A doença existia apenas na sua antiga personalidade. E eu abro um parêntese aqui, antes de finalizar agora com chave de ouro a história linda de Ana. Vou voltar à frase. A doença existia apenas na sua antiga personalidade. Buscadores, quando vocês quiserem a prova de que vocês mudaram, é quando você fala, eu era daquele jeito, eu era daquela forma. E você vê que lá atrás era outra pessoa e que agora é uma nova falando comigo. Então aqui a gente vê de novo a frase da Ana. A doença existia apenas na antiga personalidade. Então a gente entende, tá lá no passado, tá separado dela, não existe mais nela. Isso é muito profundo, porque isso é muito espiritual. Continuando a parte finalzinha da história da Ana comigo. Voltando à frase. A doença existia apenas na antiga personalidade. Ao pensar, agir e sentir de maneira diferente, Ana havia reinventado um novo eu. De certa forma, ela renasceu na mesma vida. Em dezembro de 2013, Ana foi a um evento em Barcelona com a pessoa que havia apresentado o trabalho do Joe Dispenza para ela, que na época era um grande amigo, hein? Depois de me ouvir contar aos participantes a história de uma cura notável de outro aluno do curso, a Ana decidiu que era hora de contar sua história para o Joe Dispenza. Ela escreveu em uma carta e entregou à assistente pessoal do Joe Dispenza. Como muitas cartas que ele recebe, a primeira linha era: você não vai acreditar nisso. Depois de ler o que ela escrevera, no dia seguinte, Joe Dispenza convidou ela para subir no palco e contar a sua história para toda a plateia. E ela estava lá. Ela estava lá 1 ano e meio depois da visão que ela tivera durante uma meditação em um evento de 4 dias que aconteceu em Nova York, junto com o Joe Dispenza. Em pé no palco, falando para uma plateia sobre a sua jornada de cura. Então ela se viu 1 ano e meio depois na imagem do que ela tinha visto lá atrás. Olha isso. Após o evento em Barcelona, Ana se sentiu inspirada para trabalhar ainda mais na sua boca. Cerca de 6 meses depois, o Joe Dispenza palestrou em Londres. E quem estava lá? A Ana, é claro, né? Ela falei detalhadamente, o Joe Dispenza conta, né? Falei detalhadamente sobre epigenética. De repente, uma luz se acendeu em Ana. Curei-me de todas aquelas doenças, inclusive o câncer, pensou ela. Deveria conseguir sinalizar genes para minha boca produzir mais saliva. Alguns meses mais tarde, durante outra oficina, aí já no ano de 2014, Ana de repente sentiu a saliva gotejar da sua boca. Desde então, as membranas mucosas e a produção de saliva voltaram ao normal. As ulcerações nunca mais apareceram. Hoje, Ana é uma pessoa saudável, cheia de vida. Ana é feliz, Ana é estável, com uma mente muito aguçada e clara. Espiritualmente, cresceu tanto que se aprofunda muito em suas meditações e teve várias experiências místicas. Vive uma vida cheia de criação, amor e alegria. Tornou-se uma das maiores treinadoras da linha e do grupo Joe Dispenza, ensinando essas técnicas regularmente nas empresas e organizações.
Em 2016, fundou uma instituição psiquiátrica bem-sucedida, que emprega mais de 20 terapeutas e médicos. É financeiramente independente e ganha dinheiro suficiente para levar uma vida agradável. Ana viaja pelo mundo, visita belos lugares e conhece gente inspiradora. Tem um companheiro muito amoroso e alegre, novos amigos e novos relacionamentos que a fazem muito bem e os filhos que ama. Quando alguém pergunta a Ana sobre os seus problemas de saúde do passado, ela diz que aqueles desafios, aquilo lá no passado, né? Ela diz que aqueles desafios foram a melhor coisa que lhe aconteceu. Pense nisso. E se a pior coisa que lhe aconteceu for, na verdade, a melhor coisa? Eu vou repetir a pergunta do Joe Dispenza para mim e para você. E se a pior coisa que já lhe aconteceu for a melhor coisa que chegou para você? E se? Ana sempre me diz que ama sua vida atual. E eu lhe respondo. Quem responde? Joe Dispenza. É claro que ama. Você criou sua vida dia a dia, não se levantando das meditações até estar apaixonada pela vida. Você tem muito mais que amar a sua vida de agora. Foi ao longo da sua transformação que Ana se tornou sobrenatural. Superou sua identidade, que era ligada ao passado, e criou literalmente um futuro saudável. Sua biologia respondeu a uma nova mentalidade. Ana agora é um exemplo vivo da verdade e das possibilidades. E se Ana se curou, você também pode. Então vocês estão ouvindo aqui agora, buscadores, uma história sobrenatural. Uma história que parecia impossível. Uma história narrada por alguém real, alguém de carne e osso. Essa história está contada aqui, ó, neste livro, né? Contada por esse autor que eu prezo tanto, que é o Joe Dispenza. Esse Joe Dispenza, como tantos outros colegas, né? Greg Braden, Bruce Lipton e tantos outros, são profissionais que trabalham muito com o tema da epigenética, da física quântica, da neurociência, assuntos relacionados e também com temas místicos e espirituais. Esse assunto que você ouviu aqui tudo é história contada no livro dele. E isso aqui é também o que eu ensino dentro da nossa escola dos buscadores. Então aqui hoje nós falamos de uma história que é ligada à saúde. A Ana expressou tudo envolvendo principalmente o pilar saúde. Talvez você que me ouve hoje vive exatamente esse processo. Que você tá aí com um diagnóstico, com uma experiência de dor, com uma experiência de sofrimento, com um trauma, com algo ali que tá travado em você, que tá se empurrando há muitos anos. E você considera que isso é impossível de mudar. Mas eu digo, é possível. Assim como a Ana conseguiu e tantas outras pessoas conseguiram, você também consegue também. Você também pode também. Agora, vejam bem na história da Ana. Ela se movimentou. Ela fez. Ela foi em uma palestra só? Não. Ela fez uma meditação só? Não. Você acha que ela leu um livro só? Não. Então ela teve que fazer um processo continuado e acompanhado. Então ela participou de muitos movimentos até chegar lá no final, depois de 6 anos, e conseguir a vitória. Eu digo mesmo pra você. Você que me ouve agora tá aí buscando a vitória na saúde, ou no trabalho, ou nas emoções, ou no espiritual, ou no conjugal, ou com os filhos, ou no financeiro. Eu não sei a sua questão. Você sabe. Eu não sei. Mas talvez você tá buscando aí as coisas querendo só pílulazinha. Só ver postagenzinha, acha que postagenzinha já resolve. Não resolve. Talvez você quer mudar, mas fica assistindo live o dia inteiro. Isso não vai resolver. Porque tem que ter método. E método não é ensinado em live. Então, se você quer a mudança, existem vários caminhos. Existem vários colegas que falam disso.
Eu não sou a única sobre esse assunto. Eu não sou a única pessoa no mundo falando sobre isso. Não. Mas eu tenho um jeito bem diferente de falar. Então eu pego na sua mão, quando você entra para a escola, eu pego na sua mão e começo a caminhar junto com você. Eu começo a construir uma linha de raciocínio com você. E você vai se auto-identificando. Olha, eu tenho isso. Olha, eu tô carregando aquilo. Olha, isso aqui tá se expressando na minha vida tem 5 anos, tem 7 anos, tem 10 anos. Então você vai enxergar que vai ter trabalho para fazer. Ai, Morgana, não é só uma repetição só, não? Eu digo nas aulas lá, não. Uma só não é suficiente. Na verdade, eu vou reconsiderar. Uma repetição é suficiente quando você está num nível muito alto de consciência. O que não é o caso quando a gente vive um caos. Não é o caso quando você está com um trauma agarrado. Não é o caso quando você está com uma área que está em falência. Quando uma área da sua vida está em falência, uma meditação não é suficiente. Uma repetição não é suficiente. Fazer uma vez só não faz nem cócegas. Não cria campo suficiente. Então é preciso o quê? Um processo continuado. E o melhor de tudo, e aqui claro que eu sugiro para vocês aí, né, conhecerem a nossa escola, virem estudarem com a gente aqui online. Lá na escola a gente trabalha tudo isso nos pormenores. Então o link para você acessar e conhecer a nossa escola dos buscadores, é só você buscar aí no seu internet. www.morganacarvalho.com. Simples assim. Você vai encontrar aí, desce o site um pouquinho, você vai encontrar aí o link da Escola dos Buscadores. E aí você começa uma jornada de buscas, que foi o que a Ana fez aqui. Ela começou uma jornada de buscas para conhecer a ela mesma, para curar ela mesma, para mudar a sua própria realidade. E ela começou mudando como? No seu pensar. Porque começa aqui, ó, no plano mental. A sua mente tem que ser inundada por novas ideias. Porque aí vai abrir as possibilidades. E depois o seu sentimento tem que começar a ser alinhado. As emoções curadas. Aí abre o campo, né? Campo cardíaco se abre. E aí começa um alinhamento. Para que você construa o seu novo eu. E veja com seus olhos os resultados aparecendo dessa nova realidade. É só acessarem morganacarvalho.com, que a nossa escola dos buscadores está lá te esperando, tá bom? Dito isso, então, essa live, esse bate-papo foi completamente diferente de todos os outros que eu já fiz. Mais longo, sim, mas necessário também. Ó, eu deixo o meu beijo carinhoso e respeitoso para cada um de vocês, dizendo que nenhum de nós caminha mais sozinho. Ó, não. Todos nós caminhamos aí em uma jornada, em uma egrégora de pessoas que querem crescer. Caminhamos sendo assistido por mestres e mentores superiores que querem que a gente vença. E eu desejo que você entenda que você pode sim construir de modo consciente o seu novo eu. Para quem vai se tornar aluno a partir de agora, eu te espero na escola online dos buscadores. Para quem não vai se tornar aluno, tá tudo bem. Segue o ritmo, segue o fluxo e eu te espero em próximos stories, em novas postagens e eu também te espero na próxima semana em mais uma aula, em mais um bate-papo, em mais um tema da mente e das crenças. Buscadores, até lá, foi muito bom estar com vocês aqui, viu? Um abraço da sua amiga e mentora, Morgana Carvalho.